Sempre escutei histórias sobre Dona Yaya desde que me mudei para a cidade. Ela foi uma mulher bastante conhecida e respeitada aqui, uma espécie de curandeira e conselheira. Quando ela faleceu, a cidade toda sentiu sua partida, mas os mais antigos sempre falavam que o espírito dela não havia partido de verdade. Morava uma tia minha em uma casa bem antiga, na rua onde Dona Yaya morou. Sempre que passávamos por lá, eu sentia algo estranho, um peso no ar, como se a casa estivesse cheia de lembranças e energias do passado. Não sabia exatamente o que era, mas a sensação de ser observado era constante. Aos poucos, fui sabendo mais sobre Dona Yaya e seus dons. Diziam que ela sabia de tudo, que ajudava as pessoas com rezas e remédios caseiros, mas, no fim, ela mesma nunca encontrou paz. Após sua morte, alguns contavam que ela aparecia na rua, olhando pela janela, e que quem passasse por lá sentia um calafrio estranho, como se fosse observado de longe. Meus amigos, principalmente os mais céticos, riam disso tudo, mas eu não sabia mais o que pensar. O pior aconteceu numa noite em que eu estava sozinho em casa. A casa da minha tia estava quieta, e eu não via a hora dela voltar, então, decidi relaxar na sala assistindo a TV. O relógio marcava algo em torno de 23 horas, e tudo parecia normal até que eu ouvi um barulho vindo do corredor. Ao princípio, achei que fosse algum barulho da casa velha, talvez a madeira rangendo ou algo assim, mas a sensação de que algo não estava certo foi instantânea, um arrepio na espinha que me fez olhar para o corredor. Foi quando vi uma sombra se movendo na direção da porta da sala. O reflexo da luz da TV fazia com que a sombra fosse projetada na parede de forma estranha, e, por mais que tentasse entender o que estava acontecendo, meu corpo não reagia. Fiquei ali, congelado, olhando para a sombra que se aproximava cada vez mais. Eu sabia que não era minha imaginação. A sensação de estar sendo observado, de que havia algo ali comigo, ficou muito mais intensa. Ela não fez barulho, mas suas presenças eram como um peso na sala. De repente, a figura apareceu. Eu podia ver uma mulher, com os cabelos brancos e o vestido de época, em pé no final do corredor. Ela parecia observando, como se estivesse me esperando. Não dava para ver muito bem seu rosto, mas seus olhos pareciam brilhar na escuridão. Era uma figura que eu reconhecia das histórias, não precisava de mais nada para saber que ali estava o espírito de Dona Yaya. Meu corpo começou a tremer, e meu coração disparou. Eu sabia que deveria correr, sair dali, mas alguma coisa me segurava, algo me dizia que não podia simplesmente ignorar aquela presença. Fiquei parado, encarando a figura. Não fazia ideia do que poderia acontecer, mas sabia que aquela aparição não era normal. Ela não disse uma palavra, apenas me observava com um olhar penetrante. Cada segundo parecia uma eternidade, e o medo era tão grande que eu não sabia se conseguia me mover. Ela parecia saber o que eu estava pensando, e o ar estava denso, pesado, como se a casa estivesse cheia de presenças invisíveis. Mas então, de repente, como se fosse uma ilusão, a figura desapareceu. Sumiu na mesma velocidade com que apareceu, deixando um vazio no ar. Fiquei ali, imerso no silêncio, tentando processar o que tinha acabado de ver. Minha mente estava atordoada, e eu sentia como se a sala estivesse ainda mais fria, mais carregada. Tentei racionalizar, mas sabia que não havia explicação lógica para o que acabará de acontecer. Passei o resto da noite acordado, com o coração ainda acelerado, e, ao amanhecer, tomei a decisão de procurar saber mais sobre Dona Yaya. Queria entender o que estava acontecendo. Queria descobrir se ela realmente estava presa entre o mundo dos vivos e dos mortos. Nos dias que se seguiram, a sensação de alívio e tranquilidade me acompanhou de maneira inesperada. A presença que eu sentia, a sensação constante de estar sendo observado, desapareceu completamente. Às vezes, eu me perguntava se tudo aquilo não havia sido fruto da minha imaginação, mas o que eu sentia era real demais para ser ignorado. A paz que se instalou em minha vida foi algo que eu nunca havia experimentado antes. A rotina voltou ao normal, e a lembrança do que havia acontecido com Dona Yaya parecia ficar cada vez mais distante. Porém, uma noite, algo peculiar aconteceu. Estava em casa, já tarde, lendo um livro na sala quando ouvi um leve toque na porta. Fui até a entrada, pensando ser algum vizinho ou até mesmo um amigo que tivesse se perdido no caminho. Mas quando abri a porta, não encontrei ninguém. A rua estava quieta, nenhuma alma à vista. Fechei a porta e voltei para o meu lugar, mas algo me dizia que não era normal. No mesmo instante, senti uma brisa fria no ambiente, algo que não fazia sentido em uma noite abafada como aquela. O vento parecia passar por mim, e, sem perceber, uma sensação de inquietação tomou conta do meu corpo. Eu sabia que era impossível,
mas não pude deixar de pensar, seria possível que Dona Yaya ainda estivesse por perto? A ideia de que ela não teria encontrado paz me incomodava profundamente, embora eu tivesse feito a oração com a rezadeira e acreditasse que tudo estava resolvido. Fui até a janela e olhei para a rua, mas nada parecia fora do lugar. A rua deserta, as luzes das casas apagadas, tudo tranquilo. Eu tentei afastar os pensamentos que começaram a surgir na minha cabeça, mas algo dentro de mim não me deixava descansar. Eu sabia que Dona Yaya não estava mais lá, mas a sensação de que algo ainda pairava no ar me incomodava. Não sabia se isso era apenas o medo ou se havia algo mais. Na noite seguinte, enquanto tentava me convencer de que tudo estava bem, decidi voltar até a rezadeira para agradecer por me ajudar, por me dar a sensação de que as coisas estavam resolvidas. Talvez fosse isso que eu precisava, uma confirmação de que Dona Yaya tinha encontrado o descanso. Quando cheguei à casa da rezadeira, ela me recebeu com um sorriso sereno, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Você voltou, meu filho, ela disse calmamente. Não precisa se preocupar, o espírito de Dona Yaya já está em paz. Eu fiquei surpreso com a resposta. Como ela sabia o que eu estava pensando? Ela percebeu minha expressão confusa e continuou. A paz que você sente é verdadeira, mas, às vezes, as almas que não conseguem encontrar descanso não partem completamente. Elas ficam com a gente por um tempo, tentando resolver o que ficou para trás. No seu caso, ela deixou uma marca, algo que só você poderia ajudar a resolver. Eu não sabia o que isso significava, mas sentia que ela estava certa. O que mais poderia ser? Eu segui o que a rezadeira me dizia e, ao voltar para casa, a sensação de paz parecia ter voltado, como se tudo estivesse novamente em equilíbrio. O vento frio, as batidas na porta e a brisa estranha desapareceram. Agora, posso dizer com certeza que, embora o espírito de Dona Yaya tenha encontrado descanso, ela me ensinou algo importante. A paz não vem sem enfrentar o que ficou para trás, e é preciso saber o momento certo para deixar ir. A sensação de paz que sinto agora não é apenas a ausência do medo, mas a certeza de que eu fiz o que estava ao meu alcance para ajudar. Dona Yaya seguiu seu caminho, e, de alguma forma, isso me deu mais forças para seguir o meu. Nos dias seguintes, comecei a refletir mais sobre o que havia acontecido. A sensação de que algo ainda pairava no ar começou a diminuir, mas ainda assim, eu não conseguia deixar de pensar nas palavras da rezadeira. Ela deixou uma marca, algo que só você poderia ajudar a resolver. O que isso significava? Exatamente, como uma simples oração poderia resolver algo que parecia ser mais profundo, algo que não conseguia entender completamente. Fui até a praça onde costumava caminhar, tentando organizar meus pensamentos. A cidade estava calma, o movimento usual de pessoas e carros seguia como sempre, mas algo em mim estava diferente. O ambiente parecia mais pesado, como se algo tivesse mudado na maneira como eu via as coisas. Foi então que me dei conta de que, ao contrário do que imaginava, a paz não é algo que vem facilmente. Não era apenas sobre fazer uma oração ou seguir algum ritual, mas sobre o quanto estávamos dispostos a enfrentar o que restava para trás. Enquanto refletia, fui interrompido por um velho conhecido, o Paulo. Ele me cumprimentou e logo começamos a conversar sobre a vida, o trabalho e, por fim, ele perguntou: "Vi a Dona Yaya? Ouvi falar que ela tem andado por aí, incomodando as pessoas." O que ele disse me pegou de surpresa. Como ele sabia disso? "Você está falando sério?" perguntei, tentando disfarçar a preocupação. Ele, então, me contou que, há alguns dias, uma mulher havia dito que viu Dona Yaya na rua, parada, olhando para a igreja. Aparentemente, não era a primeira vez que a história circulava. De repente, o que eu achava que estava resolvido pareceu não estar tão claro assim. O espírito de Dona Yaya ainda estava por aí, e algo me dizia que ela não tinha encontrado o descanso completo. Não sabia se aquilo era só mais um boato ou se havia algum fundo de verdade na história, mas algo me inquietou profundamente. O que estava acontecendo com a alma de Dona Yaya? Como ela ainda poderia estar por aí se a oração havia sido feita com tanto cuidado? Com esses pensamentos na cabeça, fui até a casa da rezadeira mais uma vez. Quando cheguei lá, ela me olhou com um sorriso suave, mas seus olhos mostraram uma sabedoria que eu ainda não havia compreendido completamente. "Você sentiu, não foi?" ela perguntou, como se soubesse exatamente o que estava se passando na minha mente. "Sim", respondi, ainda confuso. "O que está acontecendo?" Então, ela me explicou que a oração havia ajudado,
mas que o espírito de Dona Yaya ainda não havia feito a transição completa. Ela ainda estava presa a algo do passado, algo que precisava ser resolvido para que finalmente encontrasse paz. Isso não significava que ela estivesse assombrando ou amaldiçoando alguém, mas que sua alma não havia conseguido completar o ciclo da maneira que deveria. A rezadeira então me sugeriu que eu fizesse algo mais por ela. Você precisa ir até a casa onde ela morava, onde sua história se passou. Só lá você poderá ajudar a verdadeiramente libertá-la. Naquele momento, tudo parecia se encaixar. Não era apenas sobre orações ou rituais. Era sobre enfrentar o passado, ir até o lugar onde tudo havia começado e encerrar o ciclo de uma vez por todas. Eu sabia que precisava fazer isso, mas ao mesmo tempo, uma sensação de receio tomou conta de mim. A ideia de ir até aquele lugar me aterrorizava, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era a única forma de trazer paz, não apenas para Dona Yaya, mas também para mim. Então, preparei-me para enfrentar o que fosse necessário. Eu precisava ir até a casa dela, enfrentar o que estava lá e finalmente acabar com tudo isso. Sem mais hesitação, coloquei meu casaco, peguei a chave da minha moto e saí para o desconhecido. Eu não sabia o que encontraria, mas sentia que era o último passo, aquele que faltava para que a paz fosse finalmente restaurada. Cheguei à casa de Dona Yaya, um antigo sobrado no final de uma rua calma, onde o tempo parecia ter parado. A casa estava vazia, mas as paredes exalavam um peso, como se guardassem os segredos de muitas vidas passadas. Respirei fundo, sentindo o ar gelado da noite. Algo me dizia que aquela visita não seria fácil, mas já não havia mais volta. Avancei até a porta, que estava entreaberta, e entrei. O interior da casa estava em silêncio absoluto, um silêncio que cortava. O cheiro de mofo e o ambiente escuro criavam uma sensação de abandono, como se ninguém tivesse entrado ali há anos. Andei pelo corredor e, ao chegar ao fundo da casa, vi o velho quarto de Dona Yaya, ainda com os móveis intactos, como se ela tivesse deixado tudo para trás sem uma despedida. Olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, até que, ao tocar uma das gavetas da cômoda, algo me fez parar. Uma foto antiga, empoeirada, estava caída no chão. Peguei-a, e ao olhar, vi Dona Yaya ainda jovem, com um sorriso suave, mas algo em seus olhos me deu arrepios. Era como se ela estivesse pedindo algo. Naquele momento, senti uma presença atrás de mim. Olhei para trás e vi uma figura tênue, como se fosse uma sombra que se materializava, mas logo se dissipou, como uma neblina. A voz da rezadeira ecoou na minha mente: Bela precisa do seu perdão. Não é sobre você, mas sobre ela. Ela não descansará até que você aceite que a paz dela depende de um ato de compaixão. Entendi. Dona Yaya não estava assombrando ninguém, ela estava presa ao passado, em busca de algo que talvez nem ela mesma soubesse o que era, mas eu podia ajudá-la. Fechei os olhos, respirei profundamente e disse em voz alta: Dona Yaya, eu te perdoo, te dou paz, porque é isso que você precisa para descansar. Assim que terminei de falar, senti uma leve brisa que percorreu o ambiente, e por um momento, tudo ficou em completo silêncio. Algo mudou ali. A pressão no ar desapareceu, e o peso nas minhas costas se foi. A sensação de opressão que tomava conta de mim há tanto tempo desapareceu. Saí da casa com a sensação de que algo havia se resolvido, como se um ciclo tivesse sido finalmente fechado. O medo que antes me paralisava se foi, substituído por uma calma profunda. Eu sabia que a partir daquele momento, Dona Yaya estava em paz, e com ela, eu também estava. Na manhã seguinte, soube por amigos que a casa de Dona Yaya havia sido vendida e que, desde então, ninguém mais sentiu nada estranho por lá. Não sei ao certo o que aconteceu com o espírito dela, mas sei que, de alguma forma, eu fui parte daquilo. Ao libertar Dona Yaya, encontrei uma liberdade também para mim. A casa, que antes era um lugar de terror e mistério, agora parecia apenas mais uma casa, simples, esquecida pelo tempo. E, com isso, o terror deu lugar à paz, para mim e para ela. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.